Não sabe jogar de forma propositiva e ponto. Então, o torcedor fica aí, deve estar perguntando, bom, pelo menos lá em Concórdia, então, na Copa do Brasil, que é importantíssima, vai ser legal, né? Porque fecha todo mundo, Concórdia vai querer sair, aquele negócio todo, jogando em casa, tentar surpreender a Ponte, e aí há uma bola, um contra-ataque, uma jogada bem executada, uma descida de um lateral, etc., e deve dar certo, porque também o empate não classifica mais aquele time que joga fora, que está melhor ranqueado, vai para pênalti. Então, tá provado aí, né? Vamos enumerar aqui, Edu, de quem que a Ponte ganhou fora, né? A Ponte ganhou a primeira do Novo Horizontino, fora. Ganhou do Noroeste, fora. Né? Ganhou também fora, Mirassol. Ganhou do Mirassol. Isso. Né? E a Ponte tem um total, hoje, de 5 vitórias. E do Água Santa, lá em Diadema. E ganhou lá em Diadema do Água Santa. Né? Então, 4 vitórias fora de casa, Novo Horizontino, Água Santa, Mirassol e Noroeste. Veja, é muito mais difícil você enfrentar fora de casa Mirassol e Novo Horizontino, e o próprio Noroeste, e o próprio Água Santa, do que enfrentar o Botafogo em casa. Mas aí você tem que ter meio de campo, você tem que ter concatenação de meio campo, você tem que ter uma bola que chega bem à frente, você tem que ter uma boa assistência, você tem que ter uma compactação ofensiva, linhas altas, você tem que ter um meia que faz a bola chegar com qualidade, você tem que ter laterais que buscam o fundo e você tem que ter um centroavante. Hoje, por exemplo, a Ponte começou com o Jean Dias e com o Vitor Andrade, nenhum centroavante. E aí tira os 2 de extremas, bota um lateral que é volante, que é o Luiz Felipe, para fazer a ponta direita, a segunda linha ofensiva, e aí vem com 2 centroavantes. Então, quando você tem o centroavante, você não tem mais os 2 caras que poderiam criar alguma coisa pelas beiradas. O Jean Dias de um lado e o Vitor Andrade do outro. Então foi uma confusão, né? Uma tarde não muito inspirada do Alberto, que faz um grande trabalho. A Ponte já alcançou há muito tempo o seu primeiro grande objetivo, que é a permanência, mas está absolutamente provado. Quando esse time não pega o adversário, que se joga para cima dele, para ele jogar reativamente contra-golpeando, ele não existe. O João Carlos fez uma defesa, e defesinha, sim. Nota, se fosse aquele outro, 6,5, né? Então, onde é que nós estamos? Esse é o flagelo da Ponte. Não sabe jogar em casa. Ganhou o derby, é um jogo diferente, é um jogo mais de emoção, é um jogo mais de rivalidade, de muita visibilidade do que propriamente um jogo técnico. E em casa enrosca com todo mundo, como você acabou de dizer aí. Enroscou com 11 a Ponte, 9 a Portuguesa, 11 contra 9, enroscou 0-0, igual hoje. Enroscou com o Santos, perdeu para o Corinthians, empatou hoje. Então é um sacrilégio quando a Ponte tem que tomar a iniciativa, criar alguma coisa, abrir espaços, trabalhar a bola para furar um sistema de bloqueio, esquece. Não sabe jogar, não tem qualidade para isso, principalmente quando o Elvis, que está fora já há algum tempo, né? Ele se contundiu lá em Diadema, não tem condições. O time não tem criação. Para jogar fora reativamente, muito bom, está aí com 19 pontos, a campanha é boa, mas hoje, para mim, perdendo 2 pontos em casa para o Botafogo, a Ponte jogou a classificação na lata do lixo, para mim, no pior jogo do campeonato até agora, porque a Ponte não jogou nada e o Botafogo também não queria nada e começou a fazer cera com 1 minuto do primeiro tempo, pasmem os senhores. Olha,